Oi, galerinhas! Como contei no último vlog, vou ser madrinha de casamento de uma das minhas melhores amigas. E a paranoia que tá batendo agora é que é muita grana, né? Roupa, bolsa, sapato, maquiagem, acessórios, enfim. E eu não estou considerando contratar um maquiador, uma maquiadora. E o meu grande problema com maquiagem tem sido bases. Essa daqui é que eu quero testar hoje com as gotas Fix Blindagem de Dona Vizela, pra ver se eu tenho um resultado melhor com a textura desse produto. Essa base é a da Bruna Tavares, BT Skin, na cor L40. E aí também eu queria ver se eu pensava numa maquiagem que funcionasse pro casamento. Porque assim, eu tenho uma maquiagem basicona, que é aquela que eu faço pra qualquer lugar, qualquer canto. Eu queria que tivesse um toque mais especial pro casamento, sei lá, um cílio postiço, ou não sei se eu quero brilho nos olhos, que eu quero uma coisa bem mais calma, porque eu não sou a estrela do casamento, não é mesmo? Enfim, então tô com muitas questões na minha cabeça. Eu provavelmente ainda vou testar muitas coisas. Eu tenho a mania de fazer maquiagens pra testar em horários obscenos, que são tipo 10 da noite, inclusive tenho que tomar minha insulina. E aí fica foda, porque eu não tenho muito tempo entre testar a maquiagem e dormir, né? Vou fazer um olho marrom, tô com olho marrom na cabeça. O vestido vai ser verde, tons de verde que ela selecionou pras madrinhas e padrinhos. O tom de verde do vestido que eu decidi até então é um verde bandeira. Pensei sobre fazer uma maquiagem colorida. Gente, a espinha do canto do nariz. Pensei sobre uma maquiagem colorida, mas ai, gente, acho que é muita coisa. Eu quero... Todo mundo fala que casamento tem que ser um rolê atemporal e papapá, então vamos tentar respeitar o rolê do casamento. De toda maneira, vou aproveitar e fazer esse Maqui Fala testando maquiagem de madrinha de casamento e falar sobre coisas que eu tenho pensado na minha terapia e principalmente coisas que tenho me deparado na vida. Base Real Mate em Bastão da Dona Von para fazer essa preparação da pálpebra. Eu sempre faço isso porque eu acho que neutraliza a pálpebra e camadas de produto sinto que fixam melhor as sombras. O grande lance dos olhos pra mim é ter produto ao redor dos olhos todo, tanto embaixo quanto em cima, que eu sinto que dessa maneira fixa muito melhor a maquiagem. Então não fica carimbando máscara, nem nada disso. E aí, como eu já troquei de pó, eu não tava mais usando esse pó da Boca Rosa, mas ele ainda não acabou. Então eu vou usar ele pra selar essa parte da pálpebra. Eu gostava muito desse pó, mas sei lá, usei tanto que eu comecei a perceber algumas coisas que eu já não tava curtindo. Mas enfim, pra cá acho que não vai alterar muita coisa. Tenho pensado muito na questão da memória. Era esse assunto que eu queria abordar nesse vídeo, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de acessar álbum de fotos, ver fotos antigas, e eu sempre ficava muito apegada àquilo. O lance de relembrar momentos. Então eu relembrava momentos, dava aquele quentinho no coração de tipo, ai, cara, que legal isso, que bom que a gente registrou isso e papapá. Eu sou uma pessoa que registra tudo o tempo todo. Tem um monte de fotos sem sentido da época ainda da Cybershot. Vou usar essa paleta aqui da Mariana Sade, que nem deve existir mais, mas vocês devem achar nas obscuridades da internet, que é a paleta de 12 sombras. Eu gostei muito da última vez que eu usei esse marrom aqui, que ele é a cor é Fudge, que é um marrom mais quente, mas ele é um marrom que tem um pouco de vermelho. Gosto. Então vamos ver o que eu consigo fazer com essa cor, porque eu quero, tipo, tom neutro, né? Tô pensando se eu quero uma boca vermelha. Enfim.
Então, desde os primórdios, eu sou uma pessoa que fotografa e registro tudo. E eu tenho lembranças da minha infância. Lembro quando a gente fez um passeio na escola. Aqui em Brasília tem o Catetinho, que é um museu do Juscelino Kubitschek, papapá. E a gente foi, eu acho que devia estar na terceira série, quarta série, não sei. Ou talvez antes. E eu era muito pequena e eu queria fotografar. E eu não tinha uma câmera, né? Tipo, meus pais não iam me emprestar a câmera deles. Criança, né? Sabe como é que é? A gente pode acabar quebrando o rolê. Enfim. E aí meu pai comprou uma máquina descartável. E aí eu fiz a farra. Tipo, eu tirei foto, aí aquele rolê de mandar revelar. E, tipo, várias fotos. Eu acho que talvez em algum lugar dessa casa eu ainda encontre essas fotos. Mas eu lembro de quando as fotos estavam reveladas, óbvio, tinha os amiguinhos da escola, mas tinha muita foto de paisagem, tipo, nossa, isso é uma coisa que eu preciso registrar, sabe? Eu lembro que eu ganhei uma máquina usada depois de uns anos, assim, e eu fazia fotos muito aleatórias, tipo, das minhas bonecas, deu maquiada pra Copa do Mundo com batom verde, tirava fotos dos meus amigos de jeitos inusitados. Então, assim, era bem experimentativo, digamos assim. Não tinha muita regra. E eu sempre gostei muito. Quando chegou a época de ter câmera digital, né, Cybershot e tudo mais, eu ganhei a minha, se eu não me engano, em 2004. Eu tinha uma Cybershot mesmo, era esse o nome da câmera. E ela era uma... Ela, cara, é porque eu não lembro a marca, mas ela era desse tamanhozinho assim, ela era retinha aqui que encaixava a pilha, desse lado ela era arredondadinha. Mano, cara, e aí levou um tempo porque eu não tinha um cartão de memória muito bom, então eu não conseguia fazer muitas fotos, eu não entendia da configuração da câmera. Eu fui experimentando com essa câmera. Então eu passei a tirar foto de tudo, de todo mundo, todas as reuniões, todas os aniversários, festinhas, idas na casa de amigos. Eu tava sempre tirando 1 bilhão de fotos. Cheguei a ter outras câmeras, enfim, mas era aquilo, né? É uma época de MSN, gente, que a gente se comunicava pelo computador, por um chat, né? Então, eu nem sei a idade que vocês que me seguem aqui têm, na real. Eu não costumo olhar isso, mas, enfim, só explicando pra quem é mais novo, que era uma espécie de chat, era tipo um WhatsApp que a gente tinha no computador, onde a gente conseguia compartilhar algumas coisas. Então, as pessoas, no fim de qualquer rolê que a gente tinha, me pediam as fotos. Ai, me manda as fotos de ontem, ai, não sei o quê. Eu achava um porre, porque eu ficava, velho, você tem uma câmera também, por que você não usa? E era aquele negócio, eu tinha que mandar para todo mundo que me pedia. Então, era essa função o dia inteiro. Será que assim fica um olho muito dramático? Eu tinha pensado um marrom completo. Mas eu acho que eu gostei desse lance dele ter ficado esfumado aqui, escuro nos cantos. Eu gosto dessa estética da pálpebra luz na minha cara. E eu com certeza vou querer usar uma maquiagem com a qual eu me sinto confortável, não é mesmo? Mas a proposta era eu testar algo novo. Será que devo? Eu quero uma coisa usável, porra. Enfim. Então, eu era esta criança, adolescente, adulta, que registra tudo e todo mundo, e qualquer momento, e coisas que vão fazer sentido só pra quem viveu, sabe? Tem uma vez que a gente foi na chácara de um amigo da escola, e a gente fez uma brincadeira lá, e tem um monte de foto dessa brincadeira. Quem não tava lá não entende nada, fica tipo, véi, não tô entendendo essas fotos. Mas pra quem viveu, sabe, faz um quentinho no coração. Então, tem isso também, né? Eu acho que às vezes certas coisas vão fazer a gente acessar coisas mais privadas, digamos assim. Hoje em dia a gente tem rede social, então a gente compartilha muito mais com pessoas que a gente nem conhece, enfim, tem todo esse rolê. Tem uma problemática.
Eu fui uma pessoa que namorei um cara, que ele não gostava de aparecer, que toda hora era uma encheção de saco pra não postar nada, um super controle. E eu ficava, porra, eu quero mostrar que saco, eu tô vivendo isso. E depois eu namorei um cara que, pô, você não me mostra qual é, o que tá rolando. É tipo, véi, não sei o que as pessoas querem. E hoje em dia eu me descobri como uma pessoa que gosta de mostrar tudo mesmo. Quase como se eu tivesse a segurança de, pelo fato de estar registrado e compartilhado, essa memória não vai ficar só na minha cabeça, sabe? Nossa, essa sombra arrasou. Acho que agora ficou mais... Tô usando essa aqui, da Bruna Tavares, que é a cor semente dessa paleta que nem existe mais, girassol. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu sempre me considerei uma pessoa de memória muito boa. Eita. Eu tinha meus jeitinhos de como marcar aquela lembrança na minha cabeça. Às vezes era... Eu tinha muito isso com roupa, a roupa que eu tava usando. Eu tinha esses recursos. E o fotografar coisas específicas também me davam esse boost na memória. Tipo, às vezes a foto era super aleatória, mas eu me fazia lembrar exatamente o momento que eu tirei, o porquê que eu tirei, com quem que eu tava. E eu fui uma pessoa que teve Fotolog, Facebook, blog, canal no YouTube, Orkut, Instagram, tipo, todas essas coisas eu compartilhei. E a partir do momento em que tudo isso podia me permitir postar uma foto, eu postava. O Fotolog, na época, a gente postava uma foto por dia, que era o limite que eles tinham. Não sei se de espaço, você podia pagar também. E aí você podia publicar, acho que 6 fotos por dia. E também ter 100 comentários por foto, alguma coisa assim. Na conta gratuita você podia postar apenas uma vez e tinha direito a 10 comentários. E aí a gente fazia um rolê na escola que a gente postava foto, avisava os amigos e aí todos iam comentar pra não ter espaço pra mais ninguém comentar alguma coisa. Então era uma coisa interessante. E aí a gente selecionava muito mais o que a gente ia publicar, né? Já que a gente só tinha uma foto que poderia ser publicada, a gente pensava muito, a gente olhava muito as fotos. Às vezes era foto com amigo, aí não sabia, que era uma foto com efeito, que era uma foto sem nenhuma edição, tinha todo um rolê, porque nessa época a gente também tava aprendendo a mexer em Photoshop, editor de imagem, e era uma experimentação mesmo. Era no auge do emo, gente, então tinha uma estética. No Orkut, em um dado momento, você podia publicar 12 fotos. Depois parece que aumentou a quantidade de fotos. Então eu tinha todo um rolê de fazer um álbumzinho com 12 fotos que se conversavam. Era toda uma coisa. Isso eu, Amanda, né? Tinha gente que fazia de qualquer jeito, enfim. Teve uma época que eu fazia fotos linkadas com letras de música. Então tinha todo um rolê. Facebook foi o momento em que a gente começou a compartilhar mais as fotos que a gente fazia, de eventinho, de rolê. A gente podia fazer álbuns com até 50 fotos, então eu jogava tudo lá, o povo ia lá, roubava as fotos, e a gente não precisava mais ter aquela interação chata em MSN. Até o Facebook começou a aumentar o espaço, né? Então a gente podia publicar cada vez mais fotos, até fotos limitadas por álbum. E por um dado momento o Facebook foi o meu backup de fotos, porque nesse período aconteceu algumas vezes de eu perder todas as fotos de alguma coisa. Tipo, eu perdi todas as fotos da minha formatura, da minha viagem de formatura. Todo mundo fez foto, todo mundo tirou altas. E eu peguei todos os arquivos de todo mundo e joguei num lugar onde todo mundo poderia ter acesso. Só que houve uma configuração onde aquela plataforma só poderia ser acessada com uma senha que eu não lembro qual era e que até hoje eu não me lembro. Então eu acabei perdendo todas as fotos. Ninguém conseguiu pegar todas as fotos através dessa plataforma que eu joguei. E
é isso. A gente vai aprendendo com o tempo, né? Então o Facebook era tipo o meu lugar seguro na internet. Eu jogava as coisas e quando eu precisava acessá-las, eu ia lá direto pra ir atrás. E até hoje, às vezes, acontece isso. Eu lembro que tem alguma coisa no Facebook, eu entro, vou procurar e tá lá, e é absurdo. Então, eu fico pensando sobre memória, sabe? Ter o registro das coisas. Eu, quando estudava, eu gostava muito de passar a limpo anotações da aula e coisas assim, porque eu sentia que fixava mais. E eu sinto isso com a fotografia, tipo, beleza, eu vivi, mas aí quando eu olho, eu lembro com mais intensidade do rolê, sabe? E tem 200 mil coisas nessa vida que eu deixei passar, que eu não tirei foto, que eu também me arrependo um pouco, porque eu penso, meu Deus, eu não tenho esse momento é imprescindível, sabe? Coisas de trabalho, inclusive. Eu tava falando esses dias que eu já trabalhei em várias semanas de moda que tiveram aqui em Brasília. Eu já fiz backstage do desfile da Missoni, que aconteceu no Teatro Nacional, velho. Caralho, eu não tenho uma foto desse rolê, porque era o auge da câmera digital e era o auge também do controle de onde essas câmeras poderiam entrar, né? Tipo, a gente tinha celular com câmera na época já, mas a qualidade era uma bosta. Então, eu também trabalhei com Daniel Ueda, sabe? O cara faz, tipo, o styling da Anitta, véi. E eu já estive com ele no mesmo ambiente de trabalho, trabalhando mesmo. Então, eu não tenho nenhum registro disso, eu não tenho nada. E aí, às vezes, eu fico, putz, sabe? Posso falar aqui várias coisas e as pessoas só vão acreditar com imagens. Que é um fato, né? E, nesses últimos tempos, me peguei como? Me esquecendo completamente de coisas que eu fiz, que eu vivi em dias não tão distantes. Primer Blur, da Simple Organic. Eu tenho a sensação de que ele deixa a textura da minha pele muito mais lisinha, né? Que ele realmente faz esse blur, principalmente nos poros. Mas de fixação da maquiagem, eu não sinto, sabe? E às vezes eu penso que é um primer mais fixador que eu devia usar, mas enfim. Esse produto tá de final já, também não sei se ele vai render até o casamento, mas ele rendeu aí, o que, uns bons 2 anos, que eu comprei ele logo que eu entrei no meu antigo emprego. Então, rendeu bem. Tudo bem que eu não me maquiei tanto, né, nos últimos 2 anos, mas fica aí esse rolê. De olhos, achei bem básico. Eu quero fazer uma coisinha aqui embaixo, eu acho. Mas, primeiro, eu vou fazer a pele. Ou será que eu começo? É bom dar uma delimitada, né? Saber até onde eu posso ir. Eu não sei se eu quero vir com lápis preto, porque talvez eu queira uma linha d'água mais clara. Porque o casamento vai começar, tipo, umas 4 e pouca da tarde, 5 horas. Então é aquele meio fim de tardezinha. Então não quero exagerar, não quero pesar. Tudo bem que a festa provavelmente vai ser à noite. Mas... lembrando que o casamento não é meu, não sou eu que tô casando, não sou eu que tô escolhendo os rolês. Quero respeitar a estética da noiva, principalmente porque eu amo muito a noiva. Nossa, esse marrom, definitivamente um favorito. Olha, sabe, tá discreta, tá? Você vê que tá maquiada. Eu acho que um cílio postiço vai fazer a diferença. Não vou aplicar cílio postiço pra ficar em casa. Afinal de contas, né? De repente um brilhozinho discreto. Eu poderia usar esse iluminador da Bruna Tavares. Tô pensando sobre isso. Mas vamos pra pele. Eu quero misturar a base com um tequeleco de iluminador. Esse iluminador já tá passado da validade certamente, que é o iluminador líquido da marca do Boticário Intense, que era lá de 2013, não é mesmo? Então tá passada a validade. Não sei se eu devia estar passando isso na minha cara, mas ele tem um brilho tão bonito. E eu costumo misturar ele com o meu corretivo. E eu quero fazer uma única misturinha de base, pra ver se vai ser o suficiente. Eu chacoalhei isso aqui. Gente, faz tanto tempo que eu não uso essa base. Ela era, tipo, a promessa, assim, eu botei toda a minha energia nessa base, do tipo, ela vai ser a melhor base do mundo, por causa da Bruna Tavares. Bruna Tavares é uma empresária que entende muito do rolê da maquiagem. Menina, vai estourar essa porra.
E eu não gostei da textura que ela ficou na minha pele. Ai, lá vou eu, cara. Vou ter que desmembrar a embalagem. Aí saiu. Menina, botei muito. Tava entupida mesmo. Vou botar uma gota, cara. Esse negócio vai render uma vida, porque eu geralmente boto uma gota só. Por isso que já tem um tempo que eu tenho. Por mais que eu usasse isso aqui praticamente todo dia pra diluir meu corretivo, acho que vai render. Será que eu boto uma gota a mais? A Linda Kramer, que é uma outra maquiadora que tem canal no YouTube, que eu... Linda Barros, ela... Enfim, Linda Barros. Ela falou muito desse produto e ela falava que passava diretamente na pele também pra fixar. Será que eu faço isso? Sei nem se essa base tá da minha cor, meu pai. Eu vou aplicar com esse pincel The Real Techniques, que ele esfuma muito bem. Menina, é muita base. Talvez eu devesse ter aplicado com uma esponja, né? Mas enfim, eu tenho sentido que minha memória tem falhado. Eu sempre me considerei uma pessoa de memória boa, mas principalmente depois da pandemia, era aquele negócio, tipo, a gente viveu os mesmos dias por longos dias, se é que isso faz sentido. Não sair de casa, não ter contato físico com as pessoas, eu sinto que isso envelheceu o meu cérebro. E pensando nos mais velhos, né, nos idosos, talvez seja essa a realidade, né, que eles acabam não participando tanto da vida cotidiana lá fora. E a gente percebe o envelhecimento que isso ocasiona em algumas pessoas. Meu Deus, é muita base, cara, eu já tô arrependida. Vai dar errado, socorro. E aí eu sinto que eu já não conseguia confiar mais na minha memória. Principalmente nesses últimos 2 anos ficou mais óbvio isso pra mim, mas agora que eu não trabalho mais onde eu trabalhava, isso tem me incomodado. Porque eu pensava, não, eu tô cansada, eu tô trabalhando muito, é normal que eu não me lembre. Mas várias vezes eu tenho que ir arquivados do Instagram, consultar stories de dias anteriores pra saber o que eu fiz. Eu não tenho essa memória tão clara às vezes. No dia que eu tava falando pra vocês no vlog, que eu saí pra experimentar vestidos, né, em lojas de aluguel, eu tava vendo o vestido que eu ia usar pro casamento, foi a minha primeira ida a essas lojas de aluguel de vestido, e eu passei o dia fazendo isso. E aí, quando eu fui mencionar no vídeo, eu falei, eu acho que foi só isso mesmo, não lembro de ter feito mais nada. Como assim, gente? Se eu passei o dia inteiro vendo vestido e eu não mencionei. Caceta, tá muito grosso, meu pai amado. Quando eu comprei os pincéis da Real Techniques, a esponja veio junto e eu nunca testei. Então, decidi testar hoje. Eu acho que pro dia do casamento, eu vou testar umas coisas mais... que eu já vi por aí na internet, de, por exemplo, borrifar o fixador de maquiagem na esponja, que isso ajuda na fixação do produto também. Não só produtos já misturados na base, sabe? A coisa que me incomoda são as linhas de expressão, que eu sinto que assim que eu faço a maquiagem, a pele tá linda, mas depois de um tempo, as linhas vão começando a acumular produto, e aí eu não curto tanto. Mas é isso. Tenho consultado os stories arquivados do Instagram pra ter certeza do que eu fiz em dias anteriores. E tem uma coisa sobre... Isso começou no Facebook, né? Que o Facebook começou a fazer esse negócio de lembranças. Então aparecia lá publicações de sabe lá Deus quantos anos antes. E aí eu olhava aquilo e batia uma nostalgia. E eu falava, ai, que legal. Aí eu ia lá e recompartilhava. E aí eu comecei a fazer isso todo santo dia no Instagram. Eu via lá o que aparecia pra mim das lembranças de anos atrás. E no fim do dia é uma coisa que eu sempre compartilho.
e aí eu vou dormir. E aí no dia seguinte, a primeira coisa que eu faço quando acordo é apagar essas lembranças, para não ficar lá ocupando espaço, entre aspas, né? Porque eu não preciso recompartilhar essas lembranças para que elas apareçam como lembranças compartilhadas no ano seguinte, se é que isso faz algum sentido. Gente, sobrou muita base, então é isso. Eu limpei a plaquinha e vou rezar para que não fique uma merda, mas eu já não tô botando fé na quantidade de produtos que eu usei, então eu não vou nem colocar corretivo, porque eu usei o excedente aqui nas olheiras. Eu tenho esse lance de gostar de relembrar momentos, e às vezes aparecem umas coisas pra mim nessas lembranças que eu fico tipo, ai meu Deus, isso foi tão incrível, meu Deus, que saudade. Agora em abril, apareceu muito da minha viagem pro Rio de Janeiro. Eu cheguei a fazer um vlog aqui, um vlog que eu achei que ficou com uma qualidade bem mais ou menos, porque eu fui me perdendo enquanto eu contava sobre a viagem, né? Porque eu me preocupei muito mais em viver a viagem do que compartilhar. Então, acho que ficou, tipo assim, um vídeo meio vago sobre a viagem. E toda vez eu ficava, nossa, eu compartilhei tantos stories legais e tal. E ficam aparecendo imagens dessa viagem pra mim e eu fico, ai, é mesmo, foi nessa época do ano, eu nem lembrava. Então, pô, uma viagem que foi tão especial, eu, tipo, não ter essa memória mais de datas, é uma coisa que me deixa chateada, sabe? Tipo, eu sei que foi em abril, mas aí quando as lembranças começaram a aparecer, eu fiquei embasbacada do tipo, é mesmo, nessa época do ano eu estava sendo muito feliz no Rio de Janeiro. Então, não sei, às vezes eu sinto que incomoda muita gente a quantidade de compartilhamentos que eu faço, mas eu sinto que eu tenho usado as redes sociais como uma muleta mesmo, do tipo, eu não sei até quando eu posso confiar na minha memória, e é por isso que eu tô compartilhando tantas coisas, tantos detalhes e tantos blá blá blás. Tem gente que tá no Instagram e só passeio, que só olha, não posta nada. E aí, alguns anos, eu comecei isso, eu acho que na pandemia, de tipo, ficar revendo os acontecimentos do ano e resumindo em stories de 1 minuto, mês a mês, e juntar tudo num vídeo no final. E é uma coisa que eu tenho feito já há algum tempo. E aí uma amiga minha falou, nossa, isso é muito legal, tipo, nossa, dá vontade de fazer isso também, né? Você conseguir rever o seu ano em imagens e conseguir ver as coisas que você viveu. E eu falo, velho, é isso, sabe? Porque enquanto a gente tá vivendo, eu acho que às vezes a gente esquece tantas outras coisas que foram importantes que me deixa muito feliz, assim, poder relembrar e poder não só relembrar, mas poder recomemorar coisas tão incríveis que foram vividas, assim. Às vezes a gente tá passando um turbilhão de emoções, de estresse, de tristeza, de, sei lá, o que quer que seja, e a gente deixa que essas coisas tomem uma proporção muito maior na nossa vida. Então a gente acaba esquecendo do que foi bom também. Por isso que eu falei algumas vezes já, tipo, eu tô tentando dar o peso certo pras coisas. Tipo, eu quero dar o peso certo pras coisas que me fazem bem. Eu quero que essas coisas, na hora de botar na balança, tenham mais peso do que as coisas não tão legais assim. Porque as coisas não tão legais, elas não vão deixar de acontecer. Isso é um fato. Mas se eu puder fazer com que os momentos bons tenham mais valor, tenham mais peso, o sentimento perdura, sabe? Às vezes eu sinto que a gente se dedica muito a ficar mal com as coisas. E às vezes é necessário, pô. Às vezes é bem necessário. Mas toda hora, o meu medo é esse, de coisas legais ficarem pra trás. Então eu não sei, a minha relação com memória tem sido meio essa, assim, de não tô confiando tanto na minha memória e tô querendo usar das redes sociais pra fazer com que essas memórias perdurem, com que essas memórias estejam no mundo, sabe? De alguma maneira, como se fosse
o meu colete salva-vida, assim. É um pouco triste pensar isso, assim. Recentemente eu fui no endocrinologista e ele falou pra gente fazer suplementação da vitamina B12. E jogando no Google aí, em algum momento fala sobre a B12 ajudar na memória, papapá. E eu falei, tá, mas foi só agora que deu esse lance da B12. Tipo, várias outras vezes, onde eu também sentia que a minha memória não tava tão boa, não acusou como estar baixa, né? Tipo, como a vitamina está nos níveis abaixo do que deveriam estar. Esse é o pó que eu gosto de usar hoje em dia, é o Satin Powder da Vizela. Essa cor é... cor 2. Era a cor que tinha pra comprar, aparentemente funcionou. Aí eu vou descobrir que não funciona na real. Eu tenho que fazer esse teste, né, de flash e coisas do gênero, porque eu serei fotografada, porque afinal de contas, serei madrinha, bebê. Eu tô tão animada com isso, tipo, é uma coisa que eu nunca achei que eu fosse ser mesmo. Porque, sei lá. Vou aplicar com a esponja pra ver se eu sinto alguma diferença. Essa esponja é muito grande pra fazer isso. Eu sinto que a outra esponja da Mari Saad, da Oceane, né? Ela tem uma textura diferente dessa. Mas, assim, eu gostei até. E é casamento, né, cara? Acho que vai ser o dia que eu vou parecer uma múmia ressecada de tanto pó que eu vou passar. Porque pó ajuda a assentar as coisas, isso é um fato. Então, eu tenho tido esse rolê da memória. E aí tem... Eu já tive alguns atritos, eu tipo, não acredito que você compartilhou isso e tal, não sei o que. E eu ficava, porra... Mas eu vivi isso, eu quero compartilhar isso. Então, sei lá, na terapia, a gente chegou à conclusão de que esse lance do meu compartilhar as coisas vem de muito lá atrás, assim. É uma coisa que eu criei antes mesmo de saber que a gente viveria a era das redes sociais. Então, sei lá, eu acho que por um tempo eu fiquei problematizando e achando ruim, sendo que no fim das contas, no fim do dia, eu na verdade sinto muita gratidão de compartilhar tanto, sabe? Tem umas coisas que às vezes aparecem nas lembranças das redes sociais pra mim e eu fico, velho, isso faz total sentido, meu Deus. Ou mensagens que parece que eu precisava ler, precisava ver, precisava disso. Então é muito doido. Então eu tô meio cansada, assim, de pedir desculpas por ficar compartilhando tanto. Por isso que eu pergunto, assim, como que é a relação de vocês com as memórias, as lembranças? Eu gosto de registrar as coisas, isso desde sempre. Isso não é uma coisa que eu me esforço pra fazer, é uma coisa que sai naturalmente. Então, na época da câmera digital, eu já fazia isso, eu já era a pessoa... Eu sempre fui... Eu sou uma mulher baixinha. A maior parte dos shows que eu fui nessa vida, eu estive em lugares que eu não conseguia enxergar nem o telão. Então, diversas vezes, pra assistir alguma coisa, eu precisava do auxílio da câmera, seja do celular, seja de uma câmera digital de fato. Então, eu não sinto culpa. Eu acho que eu me culpei nos últimos anos, assim, por isso, porque as pessoas falam, nossa, você compartilha muito, como se isso fosse um problema. Pra mim, não é um problema. Pra mim é, tipo, uma delícia saber que em algum momento essas memórias vão voltar e eu vou sentir orgulho de ter registrado tudo que eu registrei. Paletinha da Avon, Queen Bee, essa aqui que é, sei lá, Icon, é o nome. Que ela é um begezinho mais claro que o que eu usei na pálpebra pra iluminar esse cantinho. E aí, assim, tem uma coisa que eu demorei pra me dar conta também, né? Tipo, as pessoas não querem que... As pessoas gostam de ter o controle sobre a própria imagem. Eu acho que eu me desapeguei um pouco, não vou dizer totalmente, mas eu me desapeguei um pouco nessa tentativa de criar estratégias para melhorar minha autoestima durante a pandemia.
que vocês bem lembram, né? Quem acompanhou aí nesse período. Fiz muito exercício em casa, ficava de biquíni em casa, então eu me filmava fazendo os exercícios. Não só pra... Eu acho muito legal esse negócio de ter uma câmera por perto. E eu acho que muita gente vai concordar comigo. Quando você tá aprendendo a fazer alguma coisa, você se ver fazendo essa coisa, você consegue observar coisas de fora que você, vivendo o momento, não observaria. Eu digo isso quando eu fazia aula de canto, quando eu fazia aula de violão, quando eu faço pilates, quando eu fazia aula de dança, tem espelho pra todo lado, justamente pra você ter essa percepção. E às vezes nem no espelho, na hora que você tá fazendo, você se percebe. Mas quando você filma e assiste depois, você tem uma percepção diferente, uma coisa vista de fora realmente. Então, eu acho que isso tudo ajuda muito. Então, fazendo exercício em casa com biquíni, eu percebia que o meu corpo não é estático. Tipo, isso é uma obviedade, mas tem que ser dita. O nosso corpo, ele não é estático. O nosso corpo, ele se mexe, ele se adapta, ele se molda. O que você come, como você come, o que você toma, o seu humor, tudo interfere no seu corpo. Você não vai acordar igual todos os dias, apesar de muitas vezes a gente ter essa percepção. Porque a gente se olha tanto que às vezes a gente não repara nas diferenças. Mas se a gente registra, a gente começa a perceber. A gente percebe que a nossa barriga não tá sempre igual. A gente percebe que os nossos braços não estão sempre iguais, que o nosso rosto não está sempre igual. Então é isso. Eu fui me percebendo dessa maneira e eu acho que eu fui me desapegando de algumas coisas. Hoje em dia, quando eu faço foto de looks, eu não presto mais tanta atenção em coisas que me incomodavam antigamente, do tipo, nossa, meu braço tá esquisito aqui, nossa, minha perna ficou assim, ficou assado, nossa, minha barriga tá marcando. Tipo, nem ligo mais. Tudo bem que a gente tá posando pra uma foto, enfim, eu não tiro. Eu tento ficar entre 3 e 5 fotos. Que às vezes eu sinto que eu coloco o timer e a foto bateu na hora que eu me mexi, então eu acabo tirando outra. Eu não olho a foto na hora, eu tiro várias fotos e depois eu olho e aí eu seleciono. E eu não costumo refazer essas fotos. Então, geralmente, cliquei, botei lá naquela grade de fotos que eu faço, 3 fotinhos do look, depois as fotos mais focadas em partes do look. E é isso, cara. É bem assim mesmo. E eu já não me importo mais com foto onde eu tô fazendo cara feia, onde eu tô fazendo careta, que eu tô torta, que eu tô assim, que eu tô assado, que minha barriga tá assim, que eu tô assado. E eu dou graças a Deus que eu me desapeguei disso, porque ter controle sobre a imagem, eu não vou ter. Quando a gente compra ingresso de qualquer evento hoje em dia, a gente meio que tá uma autorização para uso de imagem. E eu sou bem desapegada nesse aspecto, já não me importo mais. Tem várias fotos aí minhas em baladas, em rolês, que não são minhas favoritas, mas que também eu não deixo de viver por causa disso, sabe? Então, não sei, cara. Eu entendo que as pessoas tentam ter um pouco mais de controle sobre a própria imagem. Eu definitivamente sinto que eu passei por isso e não sou mais essa pessoa do controle do que pode ou não ser publicado. Então eu acho que eu sou um pouco mais desapegada, não sou 100% desapegada, óbvio, tem coisas que me incomodam, mas assim, eu não vou deixar que aquilo foda tudo, sabe? Eu não sou a pessoa que fala pra amigo meu, fala, ai, tipo, deleta essa foto, ai, não, amigo, essa foto não, por favor. Não sou. Mas eu sei que tem gente assim, e eu acho que eu demorei muito tempo pra perceber isso. Então, digamos que eu dei uma desrespeitada em alguns amigos meus, do tipo, postei mesmo, aí depois a pessoa fica, ai, meu Deus, ai, vai, para de ser chata. Aí não apaga, aí a pessoa fica chateada, eu fico, pô, foi mal. Enfim, levei um tempo pra entender isso também. Justamente por ter esse meu apego, pô, essa foto ficou tão legal, tá todo mundo tão legal, você só tá meio tortinho, tá tudo bem. E aí, pô, mas essa é justo a foto que eu tô ruim. E aí eu entendo, mas é porque eu tive outro processo, né? Então é isso. Uma coisa legal a se fazer, tudo bem se eu postar essa foto? Que é uma coisa que parece óbvio, né? Mas a gente não tem esse cuidado com os outros, eu acho. Bronzer de toda a vida. Esses pincéis da Real Techniques, mano, é excelente, ó. Fica tudo tão belíssimamente esfumado e aplicado. Esse pincel aqui,
ele é o Blush Brush. Então, assim, dizem que ele é pra blush, mas ele é perfeito pra bronzer. Eu gosto de deixar o blush mais focadinho aqui. Eu gosto de bronzear o rosto, que devolve essa saúde. E aí, se eu quero adicionar uma cor, eu coloco só aqui. E eu gosto que esse pincel você pode fazer assim, pra deixar ele mais focadinho. Tô achando que como é verde o vestido, talvez seja melhor só um bronzeadinho mesmo, ó, do que um blush. Sem batom fica tudo muito esquisito, né? É isso. Confia no processo. Ai, véi, esse lance de confiar no processo é foda, né? Tem duas coisas que eu tô pensando aqui. Eu tenho um blush rosadinho, queimadinho, que eu tenho ele há 1000 anos, que ele está acabando, ele é da Tracta, e eu acho que o nome dele era Rosa Queimado, na época. Olha a situação, entendeu? Só tem a borda do blush. Mas é uma cor que combina comigo, que eu usei há anos, e eu não sou muito apegada em blush, eu tenho poucos... Na verdade, eu tenho mais blush do que eu gostaria, essa que é a verdade. Só que, no geral, é esse tom de queimadinho. E eu quero acabar com isso. Então, vou usar. Fico pensando se pro casamento o ideal seria uma boca apagada. Eu não gosto de bocas apagadas, eu gosto de bocas com cor. Mas eu não sei, sabe? Entrar no altar com uma boca vermelha. Se minha amiga aprovaria isso. Ou se a maquiagem vai da madrinha. Entende? Eu não sei se... Vou até perguntar pra ela. Eu quero mimar a minha noiva, né? É o casamento dela e eu quero que ela, tipo, sinta-se ouvida. Eu tenho esse iluminador da Lola Cosmetics, que é da marca Ó Maria, né? Que elas têm uma marca de maquiagem. Esse iluminador, ele brilha legal pra festa. Esse aqui brilha mais. Esse aqui é mais glitter. Então, eu acho que esse aqui rolaria de botar, tipo, pra festa. Vou carregar esse tanto de coisa pro dia do casamento? Provavelmente não, né? Mas enfim, é uma coisa que eu considero. Eu vou pegar com um pincel de olhos. Aí eu... Meu, Nina, botei muito, cara. Como eu botei muito, eu vou vir com esse pincel do Real Techniques, o Setting Brush, que é um dos meus preferidos. Eu aplico... Ele é um pincel que funciona pra tudo, porra. Pra pó no rosto todo, pra iluminador, pra esfumar um blush. Como ele é menorzinho, eu sinto que ele dá um acabamento esfumado belíssimo. Tá, esse iluminador, eu não posso levar ele até aqui. Ele fica com acabamento esquisito. Então, só deixar aqui. Talvez nem usar ele. Mulher. Ai, a coisa que me preocupa é isso aqui, cara. Vai chegar na festa, eu já vou estar toda vincada. É foda isso, né? Porque nas fotos eu vou parecer plena, mas ao vivo eu vou estar toda craquelada. Tem uma coisa que eu fico me perguntando, será que eu passo um cotonete na minha pintinha pra tirar a maquiagem? Pra deixar a cor natural da minha pinta? Porque ela fica acinzentada, né? Ou será que eu passo uma coisinha em cima da minha pinta? Que questão, hein, cara? Acho que... Todas as vezes que eu me maquiei nesse canal, eu nunca pensei sobre isso. Mas é uma coisa que eu tô pensando. Tá bom, né? Tô achando bom. Mas a boca. Cor de boca? Cor de boca pra madrinha? O vestido já vai ser colorido, vou ter uma bolsa colorida também, porque eu não vou entrar com a bolsa no altar, né? Então, mas assim, na festa. Posso deixar o batom pra festa? Entra no altar com uma boquinha apagadinha e pra festa um batom vermelho. Já vai parecer outra mulher, né? Menina, chique. Acho que eu vou fazer isso. Máscara pra sobrancelha, né, gata? Porque... Nossa, tem uma coisa. Toda vez que eu acho que eu decidi o vestido, aparece alguma coisa no Instagram falando de uma loja tal que eu não conheço. E aí eu fico... Será que eu vou conhecer essa loja? Menina, mas você já tava decidida. O preço tava bom, sim. Por que que não fechou logo? Porque a gata tá desempregada, dependendo do... seguro-desemprego, né?
Então, assim, não tô podendo contar com o ovo no cu da galinha, né? Então eu quero ter mais certeza sobre as coisas pra bater o martelo. Esse batom em bala da MAC é um tom muito bonito, de tom cor de boca. Ele chama Real, é um nome escroto que eu acho que a câmera não vai pegar, porque tá foda. Mas acho que ele vai ser a minha aposta. Tenho pensado sobre a festa, que o vestido que eu decidi até então não tem uma fenda. E aí eu sinto que o sapato não vai ter brilho. Tipo assim, ele não vai aparecer. Então pensei em não comprar um sapato. Pensei em pegar um sapato, tipo, numa altura com um salto confortável que não seja necessariamente uma peça pra festa. Porque ele não vai aparecer. Mas, se por algum motivo eu mudar pra um vestido com fenda, aí já vai ter que ser um sapato mais interessante. E eu não me dou bem com vestido longo, então eu tô com uma paranoia de dançar com vestido longo e ferrar a barra do vestido todo. Porque eu não me dou bem, porque o tecido embola entre as minhas pernas, eu tropeço no negócio, é um caos. Toda vez que eu andei com roupas longas, eu ficava, tipo, segurando a saia, tipo assim, pra ir nos lugares. Eu prefiro comprimento midi, porque daí é isso, não consigo me embolar no tecido, não consigo tropeçar, não consigo pisar nele, então é isso que queremos. Mas, gata, tem muita coisa pra pensar ainda. O mês de maio já tá aí, é maio, junho e julho, tipo, daqui a pouco. E o foda é que vai começar a temporada de formaturas, então eu tenho que me decidir o quanto antes. Então eu estou noiada, gostei bastante da maquiagem, acho que vou ficar incrível. Tá neutra, tem um drama, os olhos estão destacados, vai ter um cílio postiço, então acho que o olhar vai ter um pouco mais de dramaticidade. A minha paranoia mesmo é a pele, a duração da pele, a qualidade dessa pele. Tô nervosa, eu sinto que pra foto ela vai funcionar, mas eu não sei, o lance da durabilidade tá me pegando. Não tem muito tempo que eu comecei a me maquiar, né? Tipo, esse vídeo vai ficar com seus 50 e poucos minutos, então não consigo tirar conclusões agora. Mas foi bom testar, colocar uma coisa mais tátil, né? Uma coisa mais palpável. Então, essa maquiagem parece bem ok. Eu posso tentar uma coisa com outros tons, de repente, também. Outros formatos. Eu tô evitando fazer delineado gatinho, esse tipo de coisa, porque eu acho que é muito marcado, enfim, eu quero uma coisa mais esfumada, mais leve. Isso aqui tá um pouco mais dramático do que eu costumo fazer pro dia a dia, então é uma coisa que eu vou considerar, porque por mais que o casamento comece no fim da tarde, ele vai adentrar à noite, então eu acho que é uma maquiagem que engloba um pouco esse período do dia. Mas eu estou feliz, e sobre memórias, é isso. Sinto que as redes sociais são minha muleta, que eu uso pra não me esquecer, e tenho estado preocupada com isso, de fato. Mas também cansei de pedir desculpas sobre compartilhar tanto. Tem uma tatuagem no meu pé que ela tem a ver com o tema do meu TCC. Meu TCC na faculdade de moda foi sobre Atos Bucão, um artista plástico que é responsável pela arte que tem em alguns azulejos da cidade, né? Usei o iluminador da Bruna aqui pra dar um brilhinho. Gosto, acho que é um brilho discreto, vou considerar também. E aí eu fiz uma coleção meio futurista, assim, com estruturas muito futuristas, pensada nos formatos dos desenhos muito minimalistas do Atos Bucão. E tem uma frase, ela é mais completa, eu não vou lembrar o início, mas ele falando sobre a obra dele, falando que muitas vezes ele fazia a arte dos desenhos nos azulejos, mas que ele permitia que a obra fosse criada no momento em que os pedreiros estavam assentando os azulejos na parede. Então, que não tinha um padrão do tipo, esse azulejo com essa parte sempre virada para baixo, essa parte sempre para cima, ou coisas do gênero. Não, ele... acho que ele tem um só, que é o padrão da igrejinha aqui de Brasília, que segue realmente um padrão, que são dois azulejos diferentes que tem sempre uma mesma direção,
Mas eu acho que todos os outros que eu consigo lembrar até o momento, eles não tinham realmente um padrão, um sentido, era uma coisa meio criada na hora. E ele explicando sobre isso, no final ele concluía que comunicar é isso, espalhar. Então deixar que a arte fosse criada ali na hora que a pessoa vai assentar o azulejo, ela tá também criando um pouco daquela arte. Então tá espalhando aquilo para mais pessoas. Eu acho essa frase muito poderosa, eu acredito muito nisso e ela continua fazendo sentido na minha vida em outros contextos. Então eu fico pensando, é isso aí, galera. Eu sou a pessoa que compartilha, eu não tenho grandes pretensões com esses meus compartilhamentos, né? Teve um momento da minha vida em que eu queria que esse canal fosse um grande canal e hoje em dia eu penso que ele é só uma coisa que me faz bem e eu tô aqui porque me faz bem e é isso. E eu levo a sério porque eu gosto de dar espaço para as coisas que me fazem bem. No mais é isso. Compartilho para ter a certeza de que essas memórias vão se estabelecer, que elas vão ser criadas e que elas não vão deixar de existir. E tenho pensado sobre, vamos ver o que eu posso fazer para melhorar minha memória. No mais, a maquiagem ficou desta maneira, gata, belíssima. Um cílio postiço aqui, um fixador de maquiagem no final, vai ser Toodles. E assim, tô pretendendo ficar morena, né, tipo, pegar um solzinho e tal, mas eu tenho que ir com calma pra minha cara não ficar branca no dia do casamento. Isso também é uma paranoia que eu tenho, sabe? Já pensou que caos que seria? E aí um batonzão vermelho. Ai, se pudesse, será que madrinha pode mudar de roupa na festa? Porque, cara, eu tô muito insegura de ir com esse vestido pra festa de casamento, cara, muito insegura mesmo. Mas bora nessa, espero que vocês tenham gostado, não deixem de se inscrever aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse bando de blá 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 que eu inventei aqui na hora. Ative as notificações, temos vídeos toda quarta a partir das 18 horas. Me siga nas redes sociais, o meu arroba é Amanda Rosa Viva. Um beijo e até a próxima! Tchau!